Essas novas descobertas são bastante interessantes. O núcleo da Terra está desacelerando. O que está causando isso e que consequências isso tem para a vida na Terra? Vamos dar uma olhada bem de perto nisso, portanto fique ligado até o final para viajar comigo até o centro da Terra. Sejam bem-vindos, amigos! Nos últimos meses, descobrimos muito sobre o interior do nosso planeta, uma região que está tão próxima de nós e ainda assim, em grande parte, ainda mais misteriosa do que o espaço sideral. Por exemplo, agora sabemos que há montanhas gigantescas no interior da Terra, algumas das quais têm 5 vezes a altura do Monte Everest. É realmente como se a viagem de Júlio Verne ao centro da Terra tivesse se tornado realidade. Manterei você atualizado com todas as descobertas sobre o centro da Terra aqui no canal. Portanto, inscreva-se agora e ative o sino, pois isso sempre me ajuda. Muito obrigado a você. Então agora foi descoberto que o núcleo da Terra está ficando cada vez mais lento. Se você considerar que o movimento do núcleo da Terra é super importante para a formação do campo magnético da Terra que nos protege da radiação cósmica, então você pode ficar um pouco preocupado. Então o que está acontecendo? Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada na estrutura básica do interior do planeta. Ela consiste em várias camadas. Na parte externa está a fina crosta da Terra. Abaixo dela está o manto sólido externo, que circunda o núcleo externo semilíquido, composto de ferro e níquel líquidos. Dentro do núcleo externo está o núcleo interno sólido, que também é composto principalmente de ferro e níquel e tem densidade e temperatura extremamente altas. Essas camadas são separadas umas das outras por zonas de transição, cada uma com propriedades físicas e químicas diferentes. Para nós hoje, no entanto, o núcleo interno é o centro da questão e segurem seus chapéus. O núcleo interno é uma esfera sólida extremamente densa de ferro e níquel que tem cerca de 2/3 do tamanho da Lua. Ele está localizado a mais de 4.800 quilômetros abaixo da superfície da Terra e é cercado por uma camada líquida no núcleo externo. Essa estrutura torna o núcleo interno um objeto muito difícil e inacessível para investigação direta, ou melhor, um objeto impossível para investigação direta. Isso se deve ao fato de que o furo mais profundo que a humanidade conseguiu perfurar até o momento foi o Furo de Kola, que começou em 1970 e atingiu uma profundidade de 12.262 metros, em outras palavras, incrivelmente longe do núcleo da Terra. No entanto, estudar o núcleo é extremamente importante para compreender a dinâmica do nosso planeta, pois o núcleo externo da Terra gera correntes elétricas por meio de seus movimentos convectivos. Essas correntes criam um campo magnético chamado geodínamo, que induz e mantém o movimento constante do metal líquido no núcleo externo, o que protege a Terra dos raios cósmicos e também influencia o sistema de navegação de muitos seres vivos. Quando vimos a aurora boreal há algumas semanas, isso foi um efeito direto do campo magnético da Terra, pois ele capta o vento solar de alta energia e o direciona para os polos magnéticos. A propósito, diga-me quais de vocês viram as auroras em maio. Então, o que os cientistas descobriram sobre o núcleo? Pesquisadores do Instituto de Geologia e Geofísica de Pequim e da Universidade do Sul da Califórnia analisaram dados de 143 pares de terremotos que ocorreram entre 1991 e 2023 nas ilhas Sandwich do Sul, no Atlântico Sul. Vou poupar você de piadas bobas sobre sanduíches agora. No entanto, eu estaria com fome. Aqui você pode ver a posição das estações de medição sísmica entre as quais as ondas viajaram pela Terra. As ilhas Sandwich do Sul foram escolhidas porque apresentam atividade sísmica muito clara, o que é ideal para investigar o núcleo interno. Isso ocorre porque podemos usar a atividade sísmica para descobrir indiretamente algo sobre o interior da Terra, assim como quando um médico mede sua pressão arterial e pode fazer isso usando um exame externo em vez de ter que cortar seu coração. Pelo menos assim você não teria que se preocupar com os custos hospitalares. Os cientistas usam ondas sísmicas, em especial as chamadas ondas PKI-KP, para rastrear os movimentos do núcleo interno. Isso ocorre porque essas ondas passam pelo núcleo interno à medida que viajam pelo planeta e, portanto, fornecem informações valiosas sobre sua estrutura e dinâmica. Ao analisar os padrões de ondas sísmicas, os pesquisadores descobriram que o núcleo interno estava girando mais rápido do que o resto do planeta de 2003 a 2008. Isso é chamado de superrotação, mas vem diminuindo a velocidade desde então. E agora chegamos a uma fase em que o núcleo da Terra está girando
girando mais lentamente do que o resto do planeta. Ele atingiu o que é conhecido como subrrotação. O coautor do novo estudo, John Vidal, afirma: quando vi os sismogramas, fiquei intrigado no início, mas quando encontramos mais 2 dúzias de pares com o mesmo padrão, o resultado ficou claro. O núcleo interno da Terra está agora em subrrotação pela primeira vez em décadas. Nossos dados fornecem a evidência mais convincente até o momento. E agora, pela primeira vez em mais de 40 anos, o núcleo interno da Terra está girando mais lentamente do que o resto do planeta. Acho super fascinante a ideia de que a Terra não tem uma rotação uniforme, mas que suas diferentes camadas giram em velocidades diferentes. E os dados sísmicos também sugerem que a inversão na evolução da velocidade do núcleo da Terra não foi simétrica. Como diz Wang, do Instituto de Geologia e Geofísica de Pequim, a curva mais acentuada antes de 2005, em comparação com a curva após 2015, mostra que a tendência de movimento do núcleo interno é 2,5 vezes mais lenta e inverteu a direção no período posterior. Agora, é claro, surge a pergunta não menos importante: isso é perigoso para nós? Não sabemos exatamente o que isso significa, mas poderia mudar a duração do dia na Terra, não é brincadeira. Perda de velocidade, reversões e oscilações no núcleo interno não são incomuns. Portanto, não há sinais reais de que estamos caminhando para uma catástrofe apocalíptica, como em alguns filmes de ficção científica. Recentemente, assisti novamente ao filme The Core. É um filme fantástico, que é tão cientificamente absurdo que é divertido novamente. No filme, o núcleo da Terra é feito para girar novamente com bombas nucleares. Fantástico filme de ação trash do início dos anos 2000. Na realidade, o destino do planeta não está em jogo e não precisamos de bombas nucleares para resolver o problema, mas pode haver pequenas mudanças na duração do dia e da noite, mas apenas muito pequenas. Vidal disse: a dança do núcleo interno poderia ser ainda mais animada do que sabemos até agora, mas quaisquer mudanças resultantes seriam muito difíceis de notar, da ordem de 1 milésimo de segundo, que é quase abafado pelo ruído dos oceanos e da atmosfera em agitação. Avisarei você assim que algo mais acontecer com o núcleo da Terra, portanto, inscreva-se no canal agora. Por enquanto, vamos nos manter no campo da ficção científica. Você provavelmente conhece o Warp Drive de Star Trek, e agora os cientistas realmente fizeram um grande avanço na pesquisa da tecnologia Warp. Então será que em breve você poderá voar pelo espaço como o Capitão Kirk? Descubra no vídeo abaixo, não deixe de assisti-lo. Depois vá direto para a Astro Shop e compre os fantásticos planetas de pelúcia, que também ajudarão muito o canal. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, amigos!